Oi, voltei. Eu sou Indiara Porto, lá do blog Olho de Borboleta. Demorei, mas eu voltei porque eu não cumpri minha palavra semana passada. Mas estou aqui mostrando para vocês a maquiagem, a continuação da maquiagem de bailarina, que eu postei a pele semana retrasada e hoje estou mostrando os olhos. Aí, assim, eu preferi escolher uma maquiagem bem marcada, bem dramática, porque aí a bailarina tá no palco e ela precisa aparecer, né? Então, vem ver como é que eu fiz. Comecei primeiro usando o lápis preto, que normalmente quando eu faço técnica de cut crease, eu uso, já vou com a sombra, depois eu venho limpando com a base. Dessa vez eu vim usando o lápis e vim só fazendo o esboço ali, ó, marcando um pouquinho acima do côncavo e puxando o rabinho como se eu estivesse fazendo um delineado de gatinho. Depois que eu vi que o traço tá certinho, tá no lugar certo, aí eu fui deixando ele bem escuro, mas é assim, bem escuro mesmo. Então, se você usar um lápis macio, é melhor para você deixar tudo escuro, bem escurecidinho. Aí depois eu vim com lápis não, com um pincel tipo ponta de lápis e fui espalhando esse lápis para poder ajudar a esfumar depois, porque se eu vim com a sombra em cima, vai ficar muito marcado, vai ficar muito difícil de esfumar. Então, primeiro eu vou espalhando com o pincel sem nada e vou levando em direção um pouquinho a sobrancelha. Quando chega no rabinho, eu quero deixar ele mais fininho. Então, engrossa aqui em cima do olho e lá no rabinho eu vou deixando fininho. Aí depois eu pego um pouquinho de sombra preta e vou selar todo esse lápis, passar por cima de onde eu passei o lápis. Concentro mais perto do olho. Vou passando mesmo para poder selar tudo. E aí depois eu limpo um pouquinho o pincel e vou esfumando as bordinhas. Pouco, não vou subir muito não, porque eu vou vir com outro pincel para esfumar. Aí agora eu venho, ó, com um pincel bem fofinho, sem nada, e vou esfumando todas as bordinhas. E aí levo em direção à sobrancelha. O preto, ele vai ficar bem próximo da sobrancelha mesmo, porque é para poder deixar uma maquiagem bem marcada, bem dramática, bem cheguei mesmo. Mas não encosta na sobrancelha. Aí eu uso essa sombra dourada que eu utilizei de iluminador, porque eu não tenho iluminador, né? Então, se vocês forem ver no vídeo passado, eu usei essa sombra como iluminador. Então, tô aproveitando e fazendo o cantinho ali da lágrima para iluminar e abaixo da sobrancelha também, que ilumina, levanta a sobrancelha e ainda ajuda no esfumado. Aí eu peguei um pouquinho dessa sombra azul e passei entre o iluminado ali abaixo da sobrancelha e entre o preto. Só um pouquinho mesmo, mas ali, ó, bem abaixo da sobrancelha. Mais pro cantinho do olho, eu passei um pouquinho da sombra lilás. Aí, se você tiver corretivo, eu acho que corretivo é melhor, mas na verdade eu acho que tanto faz, né? Aí eu peguei um pouquinho de base e vim fazendo o recorte ali, ó, no côncavo, para deixar a pálpebra bem limpinha e deixar essa parte bem marcadinha, bem recortada certinha. Então, assim, escora o braço em algum lugar para poder ficar com a mão firme e faz o traço bem certinho. Pelo menos a gente tenta, né? Aí misturo dois pigmentos. Primeiro esse, que ele tem umas partículas assim meio azul, meio lilás misturado. Passo em toda a pálpebra e ali abaixo do rabinho do gatinho, ó, tá vendo? Passo bastante glitter e depois eu venho com outro pigmento, na verdade, né? E esse é rosinha com umas partículas douradas e passo por cima para misturar tudo. Então vai ficar azul, dourado, rosa, lilás, nesses tons. Pego a fita crepe ali agora, colo abaixo, rente aos cílios ali, ó, rente aos cílios inferiores, em direção à sobrancelha. Seria a sobrancelha, né? Mas a minha sobrancelha é muito lá em cima. Aí você faz para poder ficar deitadinho ali, ó, comparando com o outro lado. E aí faz o delineado de gatinho bem puxadinho e no cantinho interno você faz esse tracinho, igual a Sandy costuma fazer. Só um puxadinho de nada, não precisa fazer um biquinho. Eu empolguei nesse delineado aí, né? Ficou bem feio, vocês vão ver na hora que tira. Fui tirar aí, ó, como é que tá bem cagadinho. E aí a fita aproveita e tira o glitter que caiu ali embaixo. Pra consertar, eu peguei um pouquinho de base e puxei ali pra tentar ficar igual ao outro olho e deixar fininho, porque a ideia é começar grosso e ficar bem fininho e alongado, tá vendo? Vai ficar como se fosse dois delineados ali, ó. Conserto embaixo também. Aí eu pego um pouquinho de base, passo, vou limpando em outro lugar, porque você vai tirando o excesso, vai ficando preto. Se você passar o pincel de novo, ele vai borrar. Então, limpa em algum lugar e depois passa de novo. Coloquei mais um pouquinho da fita para poder ficar certo. E passei mais um pouquinho de delineado, só para deixar o traço certinho ali embaixo, ó. Aí, agora sim.
Depois passo o lápis preto na linha d'água e rente aos cílios inferiores, só que só até o meio do olho, não vai até o cantinho interno, não. Passo a sombra. Aqui eu já passei direto a sombra, nem fez esfumando primeiro, depois a sombra. Já passei a sombra ali e já tentei esfumar. No meio ali, passo um pouquinho daquela mesma sombra azul que eu passei e no cantinho eu passo a sombra lilás. E aí venho com um outro pincel mais fofinho, só que limpo, tentando esfumar as bordinhas. Aplico cílios postiços desse meu jeito. Não consigo aplicar cílios de outro jeito, mas o importante é aplicar. Ajeito ali os cantinhos, que esses cantinhos são muito chatos. E escondo a colinha com o delineador, porque eu tenho agonia dela mesmo. E aí eu finalizo o olho com muita máscara de cílios, pra gente ficar borboletinha, com cílios pesados, parecer que a gente vai voar. Passa bastante embaixo, principalmente embaixo, porque não tem cílios postiços, né? Então eu gosto de passar bastante. Aí na boca, pra terminar mesmo a bailarina, eu limpei ali a base que tava com um pouquinho de água micelar, porque eu queria a cor da boca mesmo, não queria batom nem nada. E aí passei um gloss antigo mais que tudo. Inclusive, estou gostando desse negócio de gloss. Voltei a gostar. Passo o gloss certinho. E pronto, a maquiagem bailarina acaba de nascer. Pra ficar bailarina de verdade, só falta eu ter um molejo de dançar igual uma bailarina, né? Mas fiz até o cabelinho pra ficar parecido. E é isso, é uma maquiagem assim, bem cheguei, bem dramática. Na hora que a gente coloca, eu coloquei mesmo, tomei um susto, falei, nossa, bem pesada. Mas pra ideia, pra bailarina, pra você ir pro palco fazer as apresentações, pra uma festa fantasia, vale a pena. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes que eu volto logo logo com mais cores. Beijo!